Então, essa é uma aula de calorimetria e calorímetro. Então, após estudo da termoquímica, nós vamos proceder ao estudo da termodinâmica. Primeiramente, continuamos no mesmo assunto relacionado a calor, só que agora vai envolver trabalho junto. Termodinâmica vem do grego termo, calor, dynamics, movimento. Então, termodinâmica estuda as transformações dos diversos tipos de energias ligado à transferência de calor e trabalho entre sistema e o meio ambiente. Nós vimos na outra unidade a termoquímica, que na verdade é um ramo da termodinâmica. Em alguns materiais recebe até o nome de termodinâmica química. Termoquímica, nós vimos que é o estudo do calor liberado ou absorvido em reações químicas e no meio. Então, para introduzir a calorimetria. Calorimetria, ramo da física que estuda as trocas de calor e os fenômenos relacionados a essa troca de calor. Calor, relembrando, é a energia térmica em trânsito, é a energia que flui entre os corpos. Então, o calor sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Como exemplo, quando se coloca em contato um corpo mais quente, que está a 70 graus, em contato com o corpo mais frio, que está na temperatura de 20. Depois de algum tempo, os dois corpos em contato, atinge-se o equilíbrio térmico, onde ambos estarão com a mesma temperatura. Unidade de medida para calor. Já havia citado, nós já vimos isso na unidade termoquímica, mas vamos relembrar. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade para medir a energia é o joule. Como o calor é uma forma de energia, o calor pode ser medido em joules ou em caloria, que é o mais usual nas reações químicas, como vimos em termoquímica. Joule, energia, mede o trabalho decorrente da aplicação de força de 1 newton em uma distância de 1 metro da aplicação de tal força. Newton, força necessária para que 1 kg de massa tenha uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Assim, a parte de termodinâmica, que nós veremos na próxima aula, começaremos a relacionar trabalho com calor. Termodinâmica pode ser dado na disciplina de química ou física. No caso, a nossa apostila termodinâmica está no segundo ano na apostila de química. Na apostila do Pitágoras estava na apostila de física, porque é a área da físico-química, que relaciona física e química, tanto que pelas unidades de medidas relacionando física com química. Então, dentro do estudo do calor, capacidade calorífica ou capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Definido como C maiúsculo, é a capacidade calorífica ou capacidade térmica, é a quantidade de calor dividido pela variação de tempo. Então, capacidade calorífica, quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. A unidade pode ser caloria por grau Celsius ou joule por grau Celsius. Coloquei um exemplo simples mostrando, tem-se um corpo e elevou-se a temperatura desse corpo de 26 para 46 e mediu-se a quantidade de calor, 40 calorias. Qual é a capacidade calorífica desse corpo? Dividindo a quantidade de calor pela variação de temperatura, 46 menos 26, variação 20 graus. A capacidade calorífica desse corpo é 2 calorias por grau Celsius. Esse resultado nos mostra que para variar a temperatura desse corpo em 1 grau, precisamos fornecer a ele 2 calorias. Capacidade calorífica, então,
ela depende da substância que está estudando e da massa. Essa dependência da massa é chamada propriedade extensiva. Depende da massa do material. A propriedade extensiva, então, no caso da capacidade calorífica, se nós tivermos duas amostras, a amostra 1 e a amostra 2, com a mesma substância, com massas diferentes, e aquecer, a capacidade calorífica será diferente nas amostras, porque depende da massa. Pode-se expressar também a capacidade calorífica em função do número de mols, relacionando com o número de mols. Capacidade calorífica específica molar. Divide-se a capacidade calorífica pelo número de mols. Então, C molar, capacidade calorífica molar, dividindo a capacidade calorífica pelo número de mols. A unidade, nesse caso, é joule por Kelvin por mol. Então, a capacidade calorífica de uma substância está relacionada então, com a quantidade, a capacidade de armazenar energia térmica nela. Calor específico. Então, o problema da capacidade calorífica está relacionado com a massa. Para poder tirar essa dependência com a massa, definiu-se uma nova grandeza, o calor específico, que aí é dependente somente da substância. Qual o tipo de substância? Então, para eliminar a dependência da capacidade calorífica com a massa, dividiu a capacidade calorífica pela massa. E essa nova grandeza se chama calor específico. Calor específico, então, é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa, 1 grama do corpo. Então, calor específico, quantidade de calor que tem que fornecer necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de um corpo, uma unidade do corpo. Então, capacidade calorífica, calor específico, é a quantidade de calor dividido pela massa vezes a temperatura. Exemplo, quero elevar a temperatura de um corpo de 26 para 27 graus. Então, o aquecimento, aí elevei a temperatura de 26 para 27 graus. E mediu a quantidade de calor relacionada a isso, 0,5. Então, o calor específico é a quantidade de calor dividido pela massa, que é 1 grama, vezes a variação de temperatura. Então, o calor específico é 0,5 caloria por grama por grau Celsius. Esse resultado nos mostra que para variar a temperatura de 1 grama do material que compõe essa amostra, esse corpo, em 1 grau Celsius, precisaremos fornecer a ele 0,5 calorias. Baseado na capacidade calorífica, baseado no calor específico, na quantidade de calor, a equação do calor específico multiplicando cruzado, nós temos a equação fundamental da calorimetria, onde estuda-se todas as relações de calor, temperatura e massa. Essa expressão fundamental da calorimetria nos mostra que a quantidade de calor é proporcional à massa do corpo, ao calor específico e à temperatura. Então, a quantidade de calor é proporcional à massa do corpo, ou seja, quanto maior a massa de um corpo, maior a quantidade de calor que é necessária para elevar a sua temperatura. Calor específico. Quanto maior for o calor específico, maior a quantidade de calor que tem que fornecer para variar a temperatura. Variação da temperatura. Quanto maior for a variação de temperatura que deseja se obter, maior a quantidade de calor esse corpo terá que receber. Essa parte que vou falar um pouco é uma parte mais aprofundada, análise microscópica da capacidade calorífica e do calor específico. No caso, o nosso material traz essa análise mais aprofundada. Qual é a relação interna
da capacidade calorífica e do calor específico com um corpo. Então, para poder analisarmos como que essas grandezas estão relacionadas com a estrutura interna, com a energia interna de um corpo, com o modo de vibração. A capacidade calorífica é uma propriedade molecular, depende da molécula. Depende diretamente do número de graus de liberdade, apresentado pelas moléculas do corpo, sendo 3 os movimentos apresentados por espécies químicas que compõem o sistema: translação, vibração e rotação. Esses movimentos já foi falado um pouco quando se fala de mudança de estado físico. As moléculas têm energia cinética, elas podem se movimentar, elas podem vibrar em torno da posição de equilíbrio, podem girar. É exatamente esses movimentos, os movimentos internos das moléculas. Então, o movimento vibracional, movimentos dos átomos em torno dos eixos das ligações, eles podem vibrar na sua posição. Movimento translacional, deslocamento das moléculas no espaço, no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. E movimento rotacional, pode girar em torno do seu próprio eixo. Todos esses movimentos estão associados à energia cinética. Então, quando a molécula movimenta, ela tem uma certa energia. Então, o calor relacionado com essa energia que diz respeito às propriedades que nós estamos estudando: capacidade calorífica e calor específico. Então, aqui é uma figura mais detalhada mostrando os 3 tipos de movimentos que uma molécula pode ter. Movimento vibracional, ela vai vibrar. Ela pode vibrar em torno aqui, olha, dos eixos da ligação. Então, se eu tenho 2 átomos ligados, ela pode vibrar. Movimento rotacional, rodar entre os eixos. E movimento translacional, ela movimentar entre os eixos X, Y e Z. O que vem a ser graus de liberdade? Eu tentei buscar uma forma mais simples de explicar uma definição para graus de liberdade. Representa o número de movimentos que uma molécula possui e se relaciona com o tipo de molécula, ou seja, se uma molécula ela é monoatômica, tem só um tipo de um átomo, diatômica, 2 átomos, ou poliatômica, 3 ou mais, tem mais possibilidades de movimentos. Então, tem mais graus de liberdade. Então, quanto maior o número de movimento, mais liberdade ela tem para movimentar. Moléculas mais complexas apresentam maior grau de liberdade. E o que esse grau de liberdade influi na quantidade de energia, de calor? É o que nós veremos. Analisando o modo de vibração de moléculas biatômicas e poliatômicas. Então, nós vamos analisar somente o modo vibracional, que dá para ter uma ideia quem apresenta maior quantidade de modo de vibrar do que o outro. Além do modo vibracional, ainda tem o translacional e rotacional. Mas não dá para analisar todo e decorar, que é apenas uma análise um pouco mais aprofundada. Moléculas biatômicas. Essa figura é a mesma figura que encontra-se no nosso material. Moléculas biatômicas, 2 átomos, apresentam um único modo de vibração entre seus átomos. Deformação axial, alteração axial no eixo, né? Vai vibrar no eixo de ligação, que consiste no afastamento e na aproximação dos átomos ligantes, devido a um estiramento. Estiramento é esse afastamento ou aproximação ou compressão da ligação química. Para poder compreender, é mais fácil imaginar como se fosse uma sanfona. Abriu, fechou. Estirou e comprimiu. Lembre-se da sanfona, que vai ficar mais fácil para poder entender o que é essa deformação axial. No eixo da ligação, vai puxar e esticar. Puxar, voltou. Puxou, voltou no eixo da ligação. Moléculas poliatômicas.
Então, para dar um exemplo, vamos usar a molécula de CO2, que já tem gás carbônico, tem 3 átomos. Um átomo a mais já aumenta a possibilidade de movimento. Apresentará 3 modos de vibração, não mais um modo de vibração. 3 graus de liberdade vibracionais, somente com relação à vibração. Deformação axial simétrica. A molécula de CO2 apresenta as ligações estiradas ou comprimidas. As duas ligações. Então, se pensar no CO2, o carbono no centro, em branco, oxigênio, e aqui as ligações duplas. Então, a simetria, iguais, vai puxar as duas ligações com a mesma força, ou vai comprimir com a mesma força. Deformação axial assimétrica da molécula de CO2. Enquanto puxa uma ligação, comprime a outra. Então, não tem simetria. E a outra forma de vibração dessa molécula de CO2 é alterando o eixo da ligação. É chamado deformação angular simétrica. Vai aumentar ou diminuir o ângulo entre as ligações químicas. Então, a setinha que está mostrando. Eu posso aumentar o ângulo da ligação entre os átomos de oxigênio e carbono, ou eu posso diminuir. E, junto a isso, tem-se o chamado princípio da equipartição de energia. A energia cinética em uma molécula se distribui igualmente entre os graus de liberdade, modos de vibração, rotação e translação. Então, a energia de movimento de uma molécula, ela vai ser dividida de forma igualitária entre as possibilidades de movimentação e de vibração. Então, para poder relacionar em que é importante esse modo de vibração, essa energia cinética e a capacidade calorífica e o calor específico, eu dei uma compilada na matéria e coloquei como um exemplo, para ficar mais fácil de entendermos. 2 amostras com igual número de partículas, uma de HCl, ácido clorídrico, e a outra de gás carbônico, recebem a mesma quantidade de energia térmica. Ou seja, 2 amostras, uma de biatômica e outra poliatômica. Ambas recebem a mesma quantidade de energia. Mas acabamos de analisar os modos, os graus de liberdade, de vibração, somente no modo vibracional. Não olhamos como as moléculas giram no espaço ou a translação no próprio, a rotação nos eixos. Letra A. Qual amostra terá maior aumento de temperatura? Letra B. Qual amostra terá menor calor específico? Resolução. A amostra de ácido clorídrico, ela vai ter maior aumento de temperatura. As moléculas de ácido clorídrico apresentam menos graus de liberdade de movimento, comparando a vibração no eixo da molécula, comprimir ou esticar, somente 1 grau de liberdade, além dos outros modos vibracional. A energia térmica, então, vai ser distribuída igualmente entre esses modos de vibração, princípio de equipartição. Então, você, ao aquecer uma amostra de HCl, ela vai receber a energia térmica de forma, os modos de vibração receberá igualmente. Logo, gerando uma energia cinética maior e, consequentemente, a maior temperatura. Se tem poucos modos de vibração para receber a energia cinética, a energia térmica, a molécula vai ter uma agitação maior e vai ter um aumento de temperatura. A letra B. Qual amostra terá menor calor específico? Então, ao analisar a amostra de ácido clorídrico, porque ela tem menor número de graus de liberdade. Ao receber, como falamos na letra A, esse aquecimento vai distribuir igualitariamente e a energia cinética vai ser maior, vai movimentar mais, recebe a energia e tem maior movimentação. E o calor específico, apresentando então nesse caso menor calor específico, pois
uma pequena quantidade de calor gera um grande aumento de energia cinética média, aumentando a temperatura. Então é necessário pouco calor para poder gerar uma grande energia cinética. Como tem menos graus de liberdade, pouco calor que ela recebe vai dar uma agitação maior do que comparar com o CO2. Recebe a mesma quantidade de calor, o CO2 tem que distribuir igualitariamente para vários graus de liberdade. A energia cinética vai ser menor, a movimentação é menor. Tem vários graus de liberdade, então não vai movimentar tão rápido e tanto, dando um aumento de energia igual ao ácido clorídrico. Então, a amostra de HCl tem menor calor específico. Assim, podemos relacionar menos graus de liberdade, maior energia cinética, menor calor específico e menor capacidade calorífica. Quando se fala em essa parte de graus de liberdade, calor específico, e essa análise interna, nós estamos partindo a molécula tem energia interna, ela recebe calor e vai armazenar junto à sua energia interna, gerando mais energia cinética. E segunda parte dessa aula é o calorímetro. O calorímetro é o dispositivo usado para medir a quantidade de calor. Então, quando nós vimos em termoquímica sobre calor, quantidade de calorias, como se mede a caloria? É no calorímetro, onde coloca-se uma amostra e vai medir a quantidade de calor relacionada a ela, a quantidade de energia. Então, nós temos o hábito de pegar um rótulo de alimento e olhar quantas calorias tem no alimento. Temos que relacionar que caloria é energia. Quanto de energia aquele alimento nos fornece? Claro que em uma dieta alimentar você come a mais do que o necessário, o excesso de energia, de caloria, ficará armazenado no seu corpo na forma de gordura. Então, o calorímetro é um recipiente destinado a medir a quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo. O calorímetro mais usado é o calorímetro de água ou bomba de água. É muito usado para medir a quantidade de calor liberada na combustão de uma amostra de um alimento, ou seja, o poder calorífico de um alimento. Basicamente, o calorímetro de água ou todo outro calorímetro que possa ser construído, ele é isolado do meio, ele é construído com um revestimento como, por exemplo, um isopor. A parte interna do calorímetro é constituída de um metal como alumínio, como ferro, e do lado de fora um isolante, que é o isopor, e um recipiente dentro dessa parte de metal, onde será colocada a amostra. Junto a esse recipiente, coloca-se um termômetro, um agitador e uma câmarazinha que mergulha na água, onde se coloca a amostra. Então, o funcionamento do calorímetro. Basicamente, o funcionamento, uma amostra de alimento é colocada em uma câmara de combustão, que contém oxigênio e fica mergulhada num frasco de aço, como eu acabei de falar, dentro da água. Lembrando que o calorímetro é revestido por material isolante, isopor, por exemplo, para evitar que ocorra-se perdas de calor. Calcula-se que a variação da temperatura, aí calcula-se a variação de temperatura e descobre-se o calor liberado por meio da equação fundamental da calorimetria. Então, aqui é uma imagem de um calorímetro utilizado, calorímetro de água. Então, aqui, olha, aqui um revestimento externo para evitar a troca de calor. A parte interna é de um metal como ferro, mergulhado, então, no fundo do recipiente a água, coloca-se a amostra, o termômetro e o leitor, um agitador e a amostra que será medida, quanto de energia ela fornece. Então, como funciona o calorímetro? A quantidade de calor que é medida é a partir da água, caloria, quantidade de calor que uma amostra transfere para a água. Então, para elucidar isso, colocou-se 1 grama de açúcar na câmara de combustão.
que contém 1000 gramas de água, que está em uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Mede-se a temperatura inicial antes de medir a amostra, que nós vamos saber quanto de caloria que tem açúcar. Depois da combustão da amostra de açúcar, a temperatura da água passou, ligou lá, derreteu o açúcar e ela transferiu, durante a sua combustão, o calor para a água. E o termômetro medindo dentro da água quanto de calor estava sendo fornecido. Qual o termômetro medindo a elevação de temperatura. Ou seja, a variação de temperatura foi de 4 graus. Então, durante a combustão do açúcar dentro do calorímetro, a variação da temperatura da água foi 4 graus. Sendo que tinha a massa inicial de água e a massa da amostra. Usando a fórmula descrita, chegamos ao valor energético do açúcar. Quantas calorias tem em 1 grama de açúcar? A quantidade de calor, então, caloria, é a massa do açúcar vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. A quantidade, então, a massa da água, 1000 gramas, vezes o calor específico e vezes a variação de temperatura. 4.000 calorias, ou 4 quilocal. Então, mede-se a partir da água. Assim, nós terminamos essa primeira aula aqui. É uma aula cheia de teoria, que depois vocês vão ler o resumo e vou preparar depois prepararei uma lista de exercício e aos poucos vão compreender essa relação de calor. Próxima aula começaremos as leis da termodinâmica, mas essa primeira introdução de calorimetria e com essa análise mais aprofundada que veio no material do Bernoulli, é necessário então uma leitura e aos poucos refletir um pouco o que é caloria, o que isso é importante na nossa vida, como se usa isso na prática. Calor, energia, caloria, energia. Terminando assim então essa aula de calorimetria e calor específico.